Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula anterior. No vídeo anterior eu introduzi a obra do Gregório de Matos, falei sobre a sua vida, falei sobre a sua poesia satírica, expliquei como ler essa sátira, né, como entender os valores de época, os valores desse autor, e nós vimos basicamente que a essência da sátira do Gregório de Matos está nessa percepção deslocada do homem culto, né, do homem formado na Europa, com valores fortemente arraigados na igreja, na nobreza e tal, vendo o funcionamento da colônia, né, o funcionamento corrupto, o funcionamento desonesto, desordeiro, caótico, em que as relações sociais e o comportamento das pessoas foge a um modelo de normalidade para o Gregório de Matos, que é a ideia do corpo bem ordenado, em que todo mundo ocupa o seu lugar, designado por Deus, porém na colônia as pessoas estão sempre buscando, né, subir na vida, ganhar dinheiro, passar perna no outro, e especialmente quando isso toca o grupo dos mulatos e dos negros, isso incomoda profundamente o Gregório de Matos e, dentro da sua preocupação moralizante, né, ele vai então atacar também esses grupos, mas, como nós vimos no poema que eu li no vídeo anterior, os poderosos, né, os membros da justiça, os membros da Câmara, os governantes. Né. E continuando, só para fechar essa parte da sátira, porque ela é realmente muito importante, há um poema que neste livro aqui está na página 44, que é um poema famosíssimo do Gregório de Matos. É um poema que você tem que conhecer, tem que ler muito bem. Ele ficou bastante famoso no Brasil nos anos de 1970, quando o Gregório de Matos não era um poeta tão lido, assim, era um poeta que estava um pouco esquecido. E o Caetano Veloso, que estava naquele momento exilado em Londres, ele musicou esse poema do Gregório de Matos, que ficou então conhecido, e é conhecido até hoje, como Triste Bahia, porque esta é a expressão que abre esse soneto do Gregório de Matos. Nesse soneto, o Gregório de Matos dirige-se à Bahia, ele personifica a Bahia. E ele começa assim: Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás, tu, né, o interlocutor, a Bahia, estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vi eu já, tu a mim abundante. Então ele começa criando um paralelo entre si próprio e a Bahia. Né? Então, no passado, ele era abundante, ele tinha muito dinheiro e a Bahia também, e hoje a Bahia é pobre e ele está endividado. Isso tem a ver, é claro, com a crise do açúcar. Né? Então, ele e a Bahia estavam prósperos no passado, veja a ideia dessa nostalgia da ordem anterior, né? Nostalgia do antigo estado das coisas, e agora ele se vê num outro estado, e esse estado também, novamente, é semelhante. Né? Ela está pobre, ele está empenhado, endividado. E ele vai dizer que a Bahia está mudada, que a Bahia é diferente, porque a Bahia foi trocada, né, a ti trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A máquina mercante aqui é o navio, que está adentrando a barra, a praia, né, baiana, soteropolitana, e é uma barra larga. Há também uma certa sugestão de que a Bahia está se abrindo demais, né, abrindo as suas pernas para os navios estrangeiros, né, que vinham aqui trazer mercadorias e comercializá-las na colônia. E ele então vai apontar uma mudança de estado, uma mudança econômica. A Bahia já não é mais aquela que vendia açúcar a alto preço, mas é aquela que compra coisas de baixo valor, drogas inúteis, trazidas pelo brichote. Brichote aqui é uma palavra pejorativa para se referir aos estrangeiros, né, aos comerciantes estrangeiros, que traziam produtos de baixo valor, comercializavam esses produtos, e a Bahia dava o açúcar excelente em troca das drogas inúteis. Olha novamente o senso de opostos do barroco. Né? Então, o tempo inteiro ele trabalha com pobre, rica, antes, agora,
empenhado, abundante, inútil, excelente. É um poema todo estruturado em oposições, portanto é um poema tipicamente filiado ao barroco. Mas aqui para mostrar uma decadência da Bahia que está cada vez mais interessada em comprar esses produtos estrangeiros e que por tanto negócio e tanto negociante ela está mudando. Ou seja, aquela esfera aristocrática anterior, né, em que havia um grupo que dominava a economia, que eram os donos de engenho e constituíam o poder, esse grupo está sendo substituído pela esfera dos negociantes, né, dos comerciantes. E novamente isso fere aquela ordem normal pensada pelo Gregório de Matos. Portanto, ela é automaticamente vista como negativa. A Bahia está mudada, a economia baiana mudou, né? Agora o mercantilismo está tomando o lugar dos antigos nobres e fidalgos proprietários de engenhos de açúcar. E esta mudança, tanto negócio e tanto negociante, é mal vista pelo eu lírico, que ao final lança um desejo a essa Bahia personificada. Ó, que se quisera Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda no sentido de econômica, né, humilde, que fora de algodão o teu capote. Ou seja, quem me dera que a Bahia um dia acordasse usando um capote, um casaco de algodão, que era um material barato, era um tecido usado principalmente pelos escravos. Então, quem dera que a Bahia voltasse a ser como era antes, a um patamar mais humilde, menos interessada em negócios, negociatas, menos interessada nessa atividade mercantil que havia dominado a Bahia no final do século XVII. Então, o Triste Bahia é um soneto interessante, porque mostra a contradição entre a ordem vigente e a ordem passada, que é tida como melhor, e é pano para manga para o Boca do Inferno. E o Caetano Veloso, ele estava, né, exilado em Londres, querendo voltar para o Brasil no contexto do regime militar, e, enfim, não podia voltar, estava sendo perseguido politicamente, e ele achou que naquele momento, naquela circunstância, esse poema do Gregório ainda fazia sentido, né? É o eu lírico lamentando as mudanças pelas quais a Bahia passou, mudanças que a prejudicaram, que a modificaram. Isso foi incorporado pelo cantor dos anos 70 que viu o Brasil tomado por uma ditadura militar, lugar em que ele já não era mais benquisto, né? Então houve uma apropriação muito interessante de um poema do século XVII por um artista nos anos 70 do século XX. Né? É curioso a gente pensar nessas relações e nessas apropriações de sentido que o Gregório de Matos permite. Agora tem outro poema que eu queria ler aqui com vocês, que é um tanto mais incômodo, né? Porque é um poema que tem um conteúdo claramente racista. É um poema que aqui nesta edição está na página 49, no qual o Gregório de Matos, Boca do Inferno, dirige-se ao padre Lourenço Ribeiro, que era um vigário mestiço, né? Era um membro do clero, filho de branco e negro, né? E este Lourenço Ribeiro, diz a lenda, que ele teria feito críticas assim, abertas aos poemas do Gregório de Matos. E o Gregório, então, para se vingar deste padre, ele então faz um poema em que ele vai ressaltar de forma bastante preconceituosa a condição mestiça, a pele escura deste padre. E o poema começa assim: um branco muito encolhido, um mulato muito ousado, um branco todo coitado, um canaz todo atrevido, o saber muito abatido, a ignorância e ignorante, mui ufana e mui farfante, sem pena ou contradição, milagres do Brasil são. Então ele vai dizer que no Brasil o branco se encolhe, o branco é coitado, o branco sofre, enquanto o mulato é ousado, é atrevido, né? Ele ocupa espaços que deveriam ser do branco com o seu atrevimento. Coitado do branco, né? Que dó que a gente sente do branco aqui, não? Enfim, o mulato é atrevido, embora o seu saber seja abatido. Embora ele seja ignorante, embora ele não tenha conhecimento, o seu atrevimento, né, a sua ousadia, a sua esperteza garante que ele ocupe espaços. Isso é um milagre. A ironia óbvia, né? Isso é um milagre deste Brasil colônia.
que um cão revestido em padre, por culpa da Santa Sé, seja tão ousado que contra um branco ousado ladre, e que esta ousadia quadre ao bispo, ao governador, ao cortesão, ao senhor, tendo naus no Maranhão. Milagres do Brasil são. Então ele fala que um cão se transforma em padre, culpa da Santa Sé, quer dizer, culpa da alta cúpula da igreja que permite que este absurdo ocorra. E ele é tão ousado que ele é capaz de ladrar como um cão, né, no sentido de criticar, falar mal de um branco. Olha o sentido da inversão de valores para o Gregório de Matos. Agora a igreja permite que cães se tornem padres. Obviamente isso é uma ofensa, né? Pesadíssima a esse Lourenço, mas o cão, e ele fala cão, ele fala em ladrar, lá acima ele fala em canás. Se você continuar lendo o poema, ele fala em podengo, que é um nome antigo para cachorro, depois ele fala em perro, que é cachorro em espanhol, cachorro, enfim, ele vai usando todos esses termos ao longo do poema. Não podemos esquecer que, além da ofensa óbvia, né, a essa figura, esse padre mestiço, não podemos esquecer também de uma ressonância bíblica aí, né, que é a história de Cam, né, que era um dos filhos de Noé. Essa história é contada na Bíblia. Não podemos esquecer que nós estamos num momento de forte impregnação religiosa, né, das histórias cristãs e das histórias bíblicas. Cã era filho de Noé. E diz a história, narrada lá no Gênesis, que ele teria visto o pai, depois de uma bebedeira, o pai estaria nu. Né? E o filho, Cã, viu o pai nu e começou a rir e foi chamar os outros irmãos para verem o pai despido. O Noé fica enfurecido com o filho e lança uma maldição, não sobre Cã exatamente, mas sobre o filho de Cã, isso é o neto de Noé, que era Canaã. E ele diz então que Canaã será servo dos seus irmãos, será eternamente escravo e tal. E Canaã, os descendentes de Canaã, formaram os povos que habitariam certas regiões da África. Né? Ele teria sido o ancestral de alguns povos africanos, etíopes e tal. Então há isso, né? essa história, essa maldição lançada sobre Cã, ela teve uma ressonância muito forte durante o período escravocrata, servindo inclusive como legitimação para a escravidão, uma vez que os povos africanos, né, negros, eram os continuadores da maldição de Cã, portanto já tinham sido amaldiçoados na Bíblia a serem escravos, a serem eternamente servos. Né? Quer dizer, é o discurso religioso servindo para legitimar a barbárie total. Então quando ele fala em cão o tempo inteiro, cão, canás, cão que ladra, há também uma semelhança com o Cã, né? Com a maldição feita teoricamente, né? Muito teoricamente, com uma grande assim, forçando muito a mão, feita aos povos africanos condenados à escravidão eterna. Esse é um exemplo de mais assim agressivo do Boca do Inferno. E tem outros, né? Tem vários poemas sobre padres. Veja que ele não perdoa nem mesmo os membros do clero. Poemas sobre padres em que ele fala, por exemplo, sobre o tal amor freirático, que era bastante comum nessa poesia, né? Que eram os padres, ou não necessariamente padres, podiam ser outros homens, que tinham casos com freiras, né, que entravam à noite nos conventos para ter relações sexuais com as moças que estavam ali presas, isto é, encarceradas e viviam em conventos para se tornarem freiras ou já eram freiras. E os homens as visitavam à noite. Ele tem um poema satírico também em que ele fala de um padre que né, se jogava em cima das freiras, que ia para cima delas, e o Gregório, né, com o seu veneno habitual, ele diz que aquele padre é uma espécie de alquimista, porque os alquimistas transformavam até fezes em ouro, né? Eles pegavam uma pedra qualquer, uma coisa sem valor, e sabiam transformar aquilo em coisa valiosa. E esse padre transformava não fezes em ouro, mas pentelhos em ouro. E a gente sabe de quem vinham esses pentelhos. Né? Então esse é o Gregório de Matos. Há um outro poema satírico dele que é muito interessante, sobre um governador da Bahia, chamado Antônio de Souza Menezes, que ele chama de braço forte. Só que esse braço forte não é elogioso, pelo contrário, porque esse Souza Menezes, numa das lutas contra holandeses, ele teria perdido um braço, né? Levou um tiro e perdeu um braço. E ele mandou fabricar um braço de prata
para andar com aquele braço amarrado, né? E aí ele vai chamar, em alusão a esse defeito físico, essa prótese, né, que o Antônio de Souza Menezes usava, o Gregório vai chamá-lo de braço forte. Tem um poema que ele diz assim, já que uma bala te levou o braço, não vejo a hora de que a bala agora te leve a cara. Você vê que o Gregório, quando ele queria ser agressivo, ele era mesmo, né? Talvez a gente entenda por que ele sofreu as consequências dessa sua boca tão maldita, né? Agora, além da poesia satírica, há outras vertentes que é importante que você conheça. A poesia amorosa, que o professor Wisnik aqui separa em dois lados, a lírica, né, amorosa lírica, e de outro lado a erótico-irônica. Qual que é a diferença? É muito simples de entender. A poesia lírica, né, amorosa lírica, é aquela que trabalha ou retoma os cânones da poesia ocidental, ou seja, ela retoma a tradição da poesia amorosa europeia. É o Gregório de Matos indo beber na fonte do Petrarca, que é aquele grande escritor italiano da Idade Média, o inventor do soneto, no Camões, né? Nesses grandes escritores que criaram essa ideia da mulher inacessível, da mulher anjo, da mulher santa, da figura feminina intocável, que você sabe tem um nome, né? É o platonismo amoroso, é o amor pela alma, é o amor, né, que você se apaixona por uma mulher perfeita, mas essa mulher ela nem vai ao banheiro, de tão perfeita que ela é quase etérea, ela flutua, é o amor pela ideia, em que se desprezam todos os elementos físicos e carnais, né, como sendo inferiores. Então o Gregório de Matos vai beber na fonte do Petrarca, do Dante, do Camões, dos barrocos espanhóis do século XVII e fazer uma poesia em que a mulher será sempre objeto de um amor platônico, de um amor irrealizado, né? Há uma espera e um desejo por um amor dessa dama ausente, dessa dama distante e perfeita e absolutamente idealizada, quase no nível da santidade. Só que ao mesmo tempo que ele pratica essa poesia elevada, lírica, idealizante, ele também tem poemas eróticos, poemas como se chama também, poemas feceninos, né, obscenos, que tratam de forma muito aberta da sexualidade. E aí, né, obviamente, as mulheres não são mulheres inacessíveis, pelo contrário, né? Elas são acessíveis, elas são disponíveis, elas estão ali para a realização do ato sexual. E se na poesia lírica a mulher é sempre etérea, santa, linda e pura, na poesia erótica, fecenina, ela é descrita apenas como corpo, né? Inclusive com um grande interesse pelas partes baixas, pelas partes genitais, né? Com muita referência a esses termos. Então o Gregório ele vai por esses dois caminhos. Existe a mulher idealizada, intocada, e existe a mulher disponível para o sexo, rebaixada. Como saber qual é a mulher da lírica e a mulher da poesia erótica? É muito fácil. A distinção ela tem cor e ela tem classe. Quando o Eu Lírico do Gregório fala de mulheres brancas, de mulheres bem-nascidas, de nobres e fidalgas, a gente está no território da poesia lírica. Quando ele fala de mulheres negras, mestiças, algumas delas não eram escravas, eram alforriadas, mas podemos imaginar qual era a condição para uma mulher negra livre no Brasil do século XVII. Muitas delas iam para a prostituição, né? Acabavam tendo que se prostituir. Essas mulheres aparecem na poesia erótica. Então é interessante perceber como o Gregório opera essa distinção, né, entre dois tipos de mulher e dois tipos de relação homem e mulher, uma meramente sonhada, uma conexão de almas, e a outra erótica, carnal, sexual. E isso vem também de uma desigualdade não só social, mas enfim, de gênero, de classe, de raça, que coloca a mulher branca idealizada, a mulher negra rebaixada. E esses são os dois polos da sua poesia amorosa, lírica ou erótico-irônica, né? Irônica aí no sentido porque ela é burlesca, né? Ela não tem muito compromisso com a seriedade. Só para você ter uma ideia,
de como é essa poesia erótico-irônica, né? Há vários exemplos aqui, tem um poema que retoma a ideia do amor freirático, né? Que ele fala de uma freira que teria mandado para ele uma caixa de doces de presente, o que, enfim, parece uma coisa muito ingênua, né? Mas ele vai dizer que é como se ela estivesse dizendo, ao entregar essa caixa, assim, me coma, né? E depois ela diz que ele diz que por gosto comi e me fartei. Claro que aqui o comer e o fartar são usados num sentido não literal, né? Mas sexual, embora se trate de uma freira. Mas nós vemos que isso aparecia com frequência na sua poesia. E tem um outro poema que ele dirige a uma mulata, chamada de Vicência. Isso está na página 282 dessa coletânea. É um soneto, e eu vou ler para você ver como é que se constrói essa poesia erótica do Gregório de Matos. Com vossos 3 amantes me confundo, mas vendo-vos com todos cuidadosa, entendo que de amante e amorosa podeis vender amor a todo mundo. Ou seja, ela tem 3 amantes, e ela trata os 3 amantes da mesma forma, de modo que ele se confunde a eles. E ela é tão amorosa que ela poderia vender o amor a qualquer homem. Ora, se trata, evidentemente, de uma prostituta, né? Se de amor vosso peito é tão fecundo e tendes essa entranha tão piedosa... ora, entranha piedosa não é usada aqui no sentido religioso, né? Não são as entranhas piedosas de Maria, né, que deram à luz a Jesus. É a entranha no sentido ao pé da letra, né? É o órgão sexual, é a vagina, né? A entranha piedosa. Vendei-me de aflição uma ventosa, que é pouco mais que um salamim sem fundo. Se tal compro, e nas cartas a verdade, eu terei quando menos 30 damas, que infunde vosso amor pluralidade. O amor dela dá a ele o desejo da pluralidade, né, de ter também outras mulheres. E dirá quem me vir com tantas chamas que Vicência me fez a caridade, porque o leite mamei das suas mamas. Né? De novo, né, a ideia do rebaixado, né, do seio, dos órgãos genitais, tudo isso aqui, das entranhas, enfim, é o baixo, né, diferente da poesia amorosa, com um discurso altamente elogioso às damas que nem tem corpo, né? Elas nem a parte corpórea nem interessa. Aqui elas são só corpo, né? Agora, esse mesmo poeta que sai com prostitutas, né? Que gosta de farra, que leva uma vida boêmia, esse poeta também se arrepende. Né? Alguns biógrafos do Gregório falam numa espécie de vida pendular. É como se no momento ele está mais, o seu pêndulo está indo mais pro lado da devassidão, da farra, né, da maledicência, do convívio com prostitutas, mas depois ele se arrepende tanto e ele se sente tão culpado, e aí vem o medo da morte, o medo do inferno, né, o pecado católico oprimindo, que ele... o seu pêndulo desliza para o outro lado, que é a busca da redenção, né? É a busca do perdão divino. E aí nós chegamos à terceira categoria estabelecida pelo organizador dessa coletânea, que é a poesia sacra, poesia religiosa, que é basicamente centrada nos temas da culpa e do perdão. Né? Nós temos geralmente um eu lírico arrependido, um eu lírico que confessa que desobedeceu a Deus, que desobedeceu a algum preceito divino, e arrependido, dolorido, né? Com medo, ele então se dirige muitas vezes a Deus, a Cristo, pedindo o perdão. Então é basicamente essa a essência da poesia religiosa. A poesia do eu lírico arrependido em busca da remissão dos seus pecados, em busca da absolvição de tudo aquilo de errado que ele fez, né? Por ter se distanciado das lições da igreja. É curioso que, primeiro, esses poemas, que estão talvez entre os poemas mais famosos, né, do Gregório de Matos, todos eles têm uma estrutura confessional. Né? Aliás, a confissão foi uma prática muito estimulada durante a Contra-Reforma, porque era uma forma de controlar os fiéis. Né? Então você tinha que ir até o padre
você tinha que confessar os seus pecados, e inclusive falar da sua vida sexual, isso era algo comum, né? Falar o que tinha feito, como tinha feito, confessar para o padre, né? Então isso era estimulado, era uma prática extremamente normal nesse universo do século XVII da Contra-Reforma. Inclusive, era das confissões que os padres tiravam material para construir os seus sermões. Podemos lembrar de um contemporâneo do Vieira, inclusive o Vieira gostava, contemporâneo do Gregório de Matos, que era o Padre Vieira. Eles viveram na Bahia na mesma época, e diz a lenda que eles se respeitavam muito. O Padre Vieira gostava muito dos poemas do Gregório, né? Então o Vieira seria um exemplo, né, de um padre que usava da confissão, ouvia a confissão dos fiéis, para depois elaborar os seus sermões, né? Então, isso era uma prática muito difundida. E os poemas religiosos do Gregório têm essa atmosfera de confissão, de alguém que encontra um ser superior e confessa tudo o que fez de errado, né? E é interessante a gente pensar no seguinte: há um professor, grande especialista no barroco, que é o professor João Adolfo Hansen, que certa vez disse que a essência da arte barroca, né, seja na arquitetura, na pintura, na literatura, é uma espécie de teatralização, né, da ideia da obediência a um poder absoluto. É como se o barroco quisesse sempre lembrar aos seus leitores que é preciso obedecer a algum poder superior a nós, que seja Deus, na maioria das vezes, ou a própria hierarquia social, o rei, ou seja, são estruturas de poder às quais nós devemos obediência e submissão cegas. O professor Hansen diz que esse é um aspecto central da arte do barroco. Isso aparece aqui. Mas além disso, nesse setor da poesia religiosa, nós encontramos também outros poemas que parecem talvez um pouco deslocados. Nessa classificação aqui que o professor Wisnik fez, de repente esses poemas entraram ali, mas eles não estão muito ajustados com esses poemas confessionais, que são poemas muito interessantes em que o Gregório desenvolve uma reflexão filosófica. São poemas de caráter mais reflexivos, em que ele vai falar de um tema que é essencialmente barroco, que é o tema da fugacidade da vida, ou melhor, da transitoriedade da vida. O artista barroco, ele sentiu de forma talvez mais intensa do que em outros momentos da arte, da literatura, a ideia de que nós, seres humanos, somos precários. Nossa vida é finita, a nossa existência na Terra é limitada, vamos morrer, portanto, enquanto estamos aqui, a nossa preocupação não tem que ser com esta vida, mas com a vida eterna, né? Que é muito mais rica, que é muito mais interessante e muito mais importante do que esta nossa vidinha curta, né? Limitada e bastante precária. Então esse tema que é às vezes sintetizado por uma expressão em latim, o memento mori, né? Lembrança de que somos mortais, lembre-se de que você vai morrer, isso aparece com frequência na poesia do Gregório de Matos. Há um poema famosíssimo que ele teria escrito para Maria dos Povos, aquela sua segunda esposa, em que ele elogia a beleza da mulher, mas ao mesmo tempo fala que essa mulher recusa, né, o amor do poeta, do lírico, e ele diz assim: olha, não espere que a sua beleza seja transformada em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Ou seja, lembre-se de que sua beleza não dura para sempre. Lembre-se que você agora está viva, jovem e bonita, mas um dia você vai ser pó, um dia você vai ser cinza, sombra, até que você não será mais nada. Então essa lembrança da mortalidade, essa lembrança da vanitas, que é outro termo esse muito barroco, né? É a vaidade. Quer dizer, a ideia de que você se prender ao material é pura vaidade, é vão, né? Não tem sentido. Temos que nos prender às coisas espirituais, ao plano da outra vida. Não é este mundo, mas é o mundo que nos espera após a morte. É ele que deve nos preocupar. Se prender ao material é vaidade, é erro. E a lembrança da mortalidade e da transitoriedade da vida também aparece com frequência nos poemas religiosos. Enfim, na categoria do professor Wisnik está como religioso, mas talvez pudéssemos dizer que são poemas filosóficos, né? Poemas que colocam em cena questões existenciais da maneira como os barrocos viam naquele momento, certo? Então tentei aqui te mostrar as principais características desse poeta. Leiam os poemas, alguns dão mais trabalho, outros menos, mas são grandes poemas, ele é um grande autor, mas ele é um autor do seu tempo.
ele é um autor que reflete valores daquela época. Por isso que às vezes a gente tem que parar e falar, não concordo com isso. Isso não faz sentido para mim hoje. Mas a literatura às vezes permite esse exercício, né, de você se colocar sob a pele de uma outra pessoa, de uma outra época, e entender como é que aquela pessoa pensava, como é que aquela pessoa agia. E isso é um grande aprendizado que a literatura nos permite. Então vamos fazer essa viagem com Gregório de Matos. Boa leitura e espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, especialmente para o vestibular da FUVEST. Tchau, tchau, gente. Brigadão e até o próximo vídeo. Até a próxima aula.